Boa noite, Lucas. Marcelo, você que já falou do material aí, eu vou inclusive deletar o material que eu mandei ontem para vocês, porque hoje eu dei uma complementada nele e dei uma finalizada, tá? Então, para vocês não ficarem com 2 aulas 4, depois você deleta esse que você baixou e baixa o que eu vou adicionar para vocês, tá bom? Ok, beleza. Obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite, turma. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Rafa. Boa noite, Max. Boa noite, Márcia. Boa noite, Max. Hoje é dia 18, né? Do 11. Eu acabei de criar o material lá, que aí já é o material completo sobre contadores, tá bom? Gostaria muito de finalizar ele hoje, mas acho que não vou conseguir, não. Mas a gente finaliza ele segunda-feira, dependendo de segunda, a gente já começa a falar de temporizadores. Vamos lá, turma? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu só ver onde foi a última coisa que eu falei com vocês. Tá na tela aí, tá ok, não tá? Ok. Show de bola. Vamos lá. Para eu finalizar essa parte de contador crescente, eu vou falar sobre uma situação aqui, mas essa situação ela vale tanto para contador crescente quanto para contador decrescente, tá? Então, a gente tem situações em que é interessante que a gente dê um único pulso em determinada entrada. Mesmo que se a gente estiver acionando o botão, né? Por exemplo, a gente estiver trabalhando do ponto de vista de um botão em que esse botão é acionado e você fica lá segurando esse botão durante um período aí, depois resolve soltar ele. Mas a gente tem situações em que é interessante detectar somente a borda de subida desse botão e a partir dessa borda de subida dar um breve pulso. E esse pulso aqui, ele dura exatamente o tempo de uma varredura. Então, para essa variável que eu chamei de OSR aqui, porque é o nome padrão,
voltar para nível 0, eu preciso que B1 tenha uma borda de descida e que depois, novamente, ele tenha uma borda de subida. E somente nessa borda de subida que ele vai voltar para nível alto. Tá? Então, a gente vai ter outro nível alto. A gente vai ter outro nível alto. Quando identificar outra borda de subida do botão B1. Mas essa variável, essa função OSR, ela vai proporcionar um único pulso da mesma forma. E esse pulso vai durar somente o tempo de uma varredura. Então, voltou, finalizou a varredura, o pulso vai para 0. Tá? A gente tem situações em que é interessante trabalhar com isso. Tá? A gente pode fazer essa implementação na marra, né, na garra, aí, forçando isso daí. Então, vocês percebam aqui, ó, que eu tenho um botão A normal aberto. Tá? Aqui é a saída de pulso. Ok? Aqui é a saída de pulso, é o que eu chamei ali de OSR. E eu tenho aqui um relé de bobina interna, que eu posso falar que é uma memória auxiliar. Tá bom? Então é basicamente uma variável que eu criei para armazenar alguma informação. Esse relé não está ativo. E eu estou representando ele com um contato normal fechado. Quando eu aperto o botão A, eu vou permitir continuidade lógica aqui. Como este relé não está ativo e ele é normal fechado, a gente vai ter continuidade lógica aqui. E esse pulso vai para nível alto. Como eu também apertei o botão A, eu vou permitir essa continuidade lógica aqui. Tá? E eu vou ativar esse relé interno. Então, esse relé interno vai para nível alto. Só que, nenhum momento do programa aqui para baixo, eu trato desse relé interno. Eu trato dele somente aqui, ó. Então, para a gente ver o efeito dessa transição de estado desse relé interno, ele sai de 0 para 1, o ciclo de scan de CLP vai ter que finalizar e ele vai ter que retornar até esse ponto, uma vez. Quando ele chega a esse ponto, mesmo que o botão A estiver pressionado ainda, esse contato aqui ele vai deixar de permitir continuidade, né? Porque o meu relé interno ele está em nível alto. Então, se eu tenho um contato normal fechado com nível alto, isso daqui abre. Se isso daqui abre, o meu pulso, que tinha tido uma borda de subida, logo vai baixar. Tá? Então, a gente vai ter esse pulso em nível alto somente pelo período de tempo de uma varredura. Ok? Então, como eu disse para vocês, o que eu apresentei aí é uma forma de fazer isso na marra. A maioria dos programas de CLP, a maioria dos CLPs já tem uma instrução que vão ser capazes, uma instrução que é capaz de implementar isso automaticamente através de uma única instrução. Então a gente não vai precisar fazer toda essa lógica para fazer essa implementação de pulso.
tá? A gente vai ter uma única instrução que faz isso. Ok? Basicamente, aqui eu estou representando isso daí, ó. Tá? É o tempo de uma varredura, mesmo que o acionamento fique ligado além dela. Muitas vezes a gente vai ver essa instrução representada por este símbolo. Ok? Isso daqui é sinal que a gente está considerando a borda de subida. A gente pode ter uma instrução complementar. Alguns CLPs utilizam, tem implementado também para a gente usar, o pulso a partir de borda de descida. Então, observa aqui, ó. Tá vindo ligado, ligado, e a gente teve uma borda de descida. Quando a gente teve uma borda de descida, o pulso saiu de baixo para alto, né? Exatamente no momento em que aconteceu a borda de descida aqui. É muito fácil a gente distinguir um do outro, né? Porque quando a gente está trabalhando com borda de subida, setinha para cima. Quando a gente está trabalhando com borda de descida, setinha para baixo, tá? Isso daqui existe como opção. Não é muito utilizado, tá? Isso daqui a gente vê com mais frequência e tem mais funcionalidade, tá bom? Então essa daí é a instrução de disparo por pulso. Isso daí é a instrução de disparo por pulso. Isso é interessante, principalmente para a gente reiniciar contador e temporizador, tá? E se a gente pensar lá, eu estou colocando um botão para fazer o reset, o ciclo de varredura é muito rápido. Então eu posso ficar apertando este botão e permitir continuidade lógica por mais de um ciclo de varredura. E se a gente tiver continuidade lógica no reset e acontecer pulsos na contagem enquanto esse reset está pressionado, esses pulsos são perdidos. Tá bom? Então, a situação mais interessante para a gente utilizar essa instrução junto com o contador e junto com temporizadores, que é o próximo assunto que nós vamos ver, é pelo fato de garantir um reset seguro, que o reset seja acionado somente por um ciclo de varredura, e não se perpetue, evitando que a gente perca informação de contagem, tá? Em algumas situações, essa simbologia de pulso, ela é representada pelo comando OSR, tá? Então, nos CLPs aí da Allen Bradley, modelo SLC 500, ele tem aqui esse comando OSR. E esse comando OSR é um comando binário, ou ele é 0 ou ele é 1. Basicamente, ele vai ser colocado depois da instrução de entrada e antes da instrução de saída. Então, a função dele é exatamente a mesma que eu já expliquei para vocês, tá? Só que ao invés de trabalhar isso tudo aqui com esta simbologia, em que a gente vai ter isso daí acionado por LS1, esse tipo de CLP trabalha com contato normal aberto, da forma que nós já estamos acostumados, mas avisa que a gente só quer pegar um pulso na borda de subida dele, tá? Então percebam aqui, né, no diagrama de temporização, que a chave de contato manteve-se em nível alto por um período maior, mas que aquela instrução ali
OSR permitiu somente um pulso. E esse pulso durou exatamente o tempo de uma varredura. Tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com essa instrução, com a setinha, ou com a instrução OSR, significa que a gente está trabalhando com um pulso. Ok? A forma mais talvez que vocês sintam necessidade de utilizar essa instrução de pulso é para tentar resolver esse problema aqui. Tá bom? A maioria das vezes a gente está trabalhando com um ladder, que a gente tem que ativar alguma coisa, e a gente tem um botão de desliga. Fazer com mais capricho aqui, né? Fazer menos rabiscado. A gente tem um botão de desliga, seguido por um botão de liga, que tem que acionar algo, né? Uma bobina aí. Ok? Então, botão de desliga, botão de liga, e vamos ligar uma lâmpada. E para manter ela ligada, a gente vai fazer o nosso contato de selo aqui da própria lâmpada. A questão aqui é o seguinte, a gente vai ter dois botões. Vocês conseguem pensar em uma lógica que a gente consegue ligar e desligar a lâmpada com um único botão? Uma lógica para ligar e desligar uma lâmpada trabalhando com um único botão. Vou deixar de tarefa para vocês aí pensarem até segunda-feira, tá? Vamos ver se alguém traz essa resposta para mim aí segunda-feira. Aí segunda eu apresento isso para vocês. Passa batido, vocês me recordem, tá bom? Deu para entender essa instrução, pessoal? Ô, Lucas, é muita teoria, né? Deu mais ou menos. Basicamente é um pulso só, tá, Marcelo? Eu vou apresentar o contador decrescente para vocês aqui. E aí a gente vai no simulador e eu vou utilizar ela com vocês para vocês entenderem. Eu vou colocar um interruptor no reset, né, que é como se eu estivesse mantendo o reset seguro, para vocês verem o problema que eu estou querendo sinalizar, tá? Aí eu vou fazer esse exemplo já com o contador decrescente, que é o que a gente começa a falar agora. Beleza? Então, a diferença principal é que, ao invés de acrescentar 1, eu estou diminuindo em 1. E tomem esse cuidado aqui, ó. Toda vez que um pulso positivo for identificado. Então, o contador decrescente, ele conta o pulso de 0 para alto. Tá? Ele conta a transição de baixo para alto. E não a transição de alto para baixo. Então, o contador decrescente conta o pulso crescente, a borda crescente. Isso daí causa uma certa confusão. Tá? Então, todos os contadores contam a borda de subida. A diferença é que um crescente vai adicionar e o decrescente vai subtrair. Tá bom? Eu não consigo pensar em uma aplicação para vocês aqui de contador decrescente que ele é utilizado individualmente. Porque se a gente pensar num contador decrescente utilizado individualmente, a gente pode substituir ele sempre por um contador crescente. Tá? Então, o contador decrescente,
ele sempre vai ser útil se a gente estiver trabalhando em conjunto com outro contador, e esse outro contador for um contador crescente. Então, eles formam um par funcional, né? O decrescente só faz sentido a utilização dele se ele estiver trabalhando com o contador crescente. Tá? O bloquinho dele é o mesmo. A cara do bloquinho, né? Pelo menos a imagem dele aí. Diferença aqui, ó, onde a gente tinha CTU, passa a ser CTD. Nomenclatura era crescente. Se a gente está falando de decrescente, a gente nomeia ele como contador decrescente. Informações de valor pré-definido e valor acumulado continuam presentes. Endereçamento é o mesmo, tá? A única diferença é se a gente vai usar o contador como crescente ou como decrescente. Ok? Dentro do contador, a gente tem alguns bits de informação. Entre eles, o bit CU e o bit CD. Quando o contador está funcionando com o bit CU em nível alto, significa que ele está funcionando com uma contagem crescente. Quando o contador está funcionando com nível CD, com bit CD em nível alto, significa que ele está funcionando como contagem decrescente. Tá bom? Entrada de sinal, de contagem de evento, e o nosso DN ali, que é a nossa saída. Esse DN, pessoal, muitas vezes vocês vão encontrar aí como Q, tá? Significa aí kit, que é a saída do contador. É muito comum também vocês terem um resultado como Q, tá bom? Como eu rabisquei tudo aqui, deixa eu dar uma limpada, né? Basicamente é a apresentação do que é cada situação aqui, né? Então, é a mesma apresentação que eu fiz para o contador crescente. E no DN aqui, ó, observem, ele vai para nível alto quando for igual ou maior que um valor definido. Tá? Então, ele vai para nível alto quando for igual ou maior que um valor definido. Essa situação provoca que, se o nosso contador começa em 0 e eu estou subtraindo, eu nunca vou chegar num valor positivo, por exemplo, mais 2, né? Então, começa a ficar perceptível que a gente pode definir valores negativos. Ok? A gente pode definir valores negativos. Tá? Vale esse teste no simulador. Se vocês definirem valores negativos iniciando em 0 para fazer um valor pré-ajustado de menos 2, o 0 é maior do que 2. Então, o nosso bit de saída, ele já vai automaticamente começar em nível alto. Tá bom? São situações que é interessante vocês tratarem no simulador, aumentando, diminuindo, vendo o que acontece, colocando número positivo, número negativo, tá? Para vocês terem um pouquinho mais dessa sensibilidade com relação ao contador decrescente. Algumas situações nós vamos representar aqui no simulador, tá bom? Nosso valor de pré-ajuste, na mesma faixa de valores, tá? E o nosso valor acumulado. Okay? A única diferença é que ao invés de somar, eu estou subtraindo. Ou seja, ao invés dele trabalhar de forma crescente, ele vai trabalhar de forma decrescente. É o mesmo contador. Até porque ele está no mesmo local de memória. Então, se eu estou indo no mesmo local de memória buscando alguma coisa, e eu tinha lá um contador crescente, a estrutura dele é a mesma. Eu só estou definindo ele que ao invés de funcionar de forma crescente, ele vai funcionar de forma decrescente.
Ó. Na maioria das vezes, né, e é o que acontece nessa situação em que a gente tem o contador buscar dentro do mesmo endereço, a gente vai ter o contador definido como crescente e decrescente. Então, o mesmo contador funciona das duas maneiras, tá? A gente consegue definir um único valor pré-ajustável, um único valor objetivo. A gente vai ter um único valor acumulado. Mas se eu tiver duas entradas, uma primeira entrada aqui ligada ao contador crescente e uma segunda entrada associada ao contador decrescente, eu vou conseguir fazer essa contagem de contador crescente e decrescente utilizando um único elemento, tá? Simbologia, up, down, counter, ou seja, contador crescente e decrescente. Okay? A gente sabe que o U é de up, o down, o D é de down. Quando a gente tem um bloquinho simbolizado com U e down, é porque a gente tem crescente e decrescente no mesmo bloco. Beleza? Então vamos. Outra observação. O meu botão de reset é um único. O meu botão de reset joga o valor acumulado para zero. Em contadores decrescentes, eu posso ter um outro botão que é um botão de load. Tá? Que é um botão de carga. Porque como o contador decrescente subtrai, pode ser interessante eu carregar um valor. Por exemplo, 5. Então, toda vez que eu aperto o meu botão de carga aqui, eu carrego o valor de 5 no meu valor acumulado. Ok? Se eu pressiono uma vez o meu contador decrescente, eu subtraio 1. Se eu pressiono mais uma vez, eu subtraio mais 1. Se eu pressiono 5 vezes, eu volto no contador no valor acumulado em 0. Então, vocês percebam por que eu disse que trabalhar individualmente com o contador decrescente não faz muito sentido? Se eu carregar 5 e decrementar até 0, na realidade eu estou fazendo uma contagem de 5 elementos. Por que eu vou complicar e trabalhar com uma lógica inversa, né, decrescente, se eu consigo fazer essa contagem de 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Não preciso disso, não preciso complicar mais o negócio, né? Então, entendemos o funcionamento dele, entendemos que a gente pode carregar um valor justamente para fazer o decremento, mas entendemos também que o contador decrescente utilizado sozinho não tem muita funcionalidade. Tá? Trago um diagrama de estados aqui para vocês, né? Um diagrama de temporização. A gente tem um valor pré-definido de 3 e aqui pulsos crescentes e aqui pulsos decrescentes. Ou seja, aqui PB1 e aqui PB2. O valor do acumulador começa em 0, né? Percebam que quando eu tenho a primeira borda de subida, ele vai para 1. Quando eu tenho a segunda borda de subida, ele vai para 2. Quando eu tenho a terceira borda de subida, ele vai para 3. Quarta borda, quinta borda. Ou seja, mesmo ele tendo sido pré-programado para 3, ele continuou contando. No momento em que ele atingiu a contagem de 3, ele ativou a saída. A saída ficou em nível alto todo o tempo, até a contagem de 6 aqui. Nesse momento eu parei de pressionar PB1.
e comecei a pressionar PB2. Então, o meu PB2 dá um pulso no contador decrescente. Então, o primeiro pulso aconteceu aqui. Eu tinha 6, dei um pulso no contador decrescente, meu valor acumulado caiu para 5. Nesse momento, eu dei um segundo pulso e meu valor acumulado caiu para 4. Nesse momento, eu dei um terceiro pulso. Meu valor acumulado caiu para 3. 3 é o meu valor pré-definido. Durante todo esse período de tempo, o meu contador o meu valor acumulado esteve em 3 ou acima de 3. Então, durante todo esse período de tempo, minha saída teve energizada. Até o momento que eu dei um quarto pulso no contador decrescente e o meu valor, que era 3, caiu para 2. 2 está abaixo do meu valor pré-definido. Então, minha saída deixa de ser ativa. Tá? E fica zerada, né? Mesmo que a gente tenha aqui no valor acumulado o número 2, então a gente manteve 2 ali, e chegou um momento, né? Neste momento aqui, ó, eu dei um pulso no reset, apertei PB3. Quando eu aperto PB3, eu zero o valor do acumulador aqui. Ok? Então, este daí é o diagrama de temporização de como funciona um contador crescente e decrescente. Tá bom? Se ele não é útil para a gente utilizar de forma individual, a gente tem que trabalhar ele de forma conjunta. Então, uma situação que a gente pode exemplificar aqui é um estacionamento. Né? Estacionamento, você vai contar a quantidade de carro que entra no estacionamento. Então, eu tenho um contador crescente para contar a quantidade de carro que entra. E eu tenho um contador decrescente para contar a quantidade de carro que sai. Tá? Então, a gente tem ali um estacionamento, né? A gente pode pensar um estacionamento com uma entrada e uma saída. Tá? Ou a gente pode pensar no estacionamento que mesmo que tenha uma única entrada, uma única saída, o carro que está saindo mantém a direita e o carro que está entrando mantém a direita dele, né? E a gente pode colocar um sensor no teto virado para baixo, contabilizando quantos que estão entrando, quantos que estão saindo. Tá bom? Então, eu tenho um sensor aqui, ó, que contabiliza os carros que entram. E eu tenho um segundo sensor que contabiliza os carros que saem. O que que esse programa faz? Controla. Controla, professor, os carros que estão entrando e que estão saindo. Mas no Na final hora das que contas, qual que é o resultado dessa contagem? Ele conta até quanto? Ué, quanto o carro entrar, ele soma. Na que o carro sai, ele diminui. E E ele se vai contar até 150. É o beleza, ele pré-ajuste conta dele. até 150. Isso. Quando chega em 150, o que que acontece? Ele vai dar um sinal para o contador decrescente. Vai falar que. Ah, tá, a lotação esgotada, eu não tinha reparado ainda. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos lá. Primeiro degrau aqui, conta os carros que entram. Segundo degrau, conta os carros que saem. Os dois contam até 150. Tá bom? Os dois contam até 150. Beleza? O que a gente precisa reparar aqui é o seguinte. Quando... Outro detalhe, né? É o mesmo contador. Se é o mesmo contador, eu não conseguiria definir
valores de pré-ajustes diferentes. Até por isso que os dois contam até 150. Tá? O que eu tenho de saída desse contador 5.1? Tá aqui, ó. Então, se ele conta até 150, quando chegar em 150, ele vai ativar um relé referente à lotação esgotada. O que esse relé está fazendo? Sinaleiro, né? Ele vai acender uma luz lá, falando assim, ó, o estacionamento está cheio, não cabe mais nenhum carro. Tá bom? Então, ele faz esse controle. Agora, se entrou 10 carros, saíram 2, ele fica como valor acumulado com 8. E ele consegue ir fazendo esse controle automático. Tá? Na hora que chegar em 150, sinaleiro luminoso, né? Pode ser inclusive uma placa luminosa lá, com os dizeres, né? Esgotado. Ok? Para não correr o risco de ninguém embicar e começar a travar o trânsito todo e ver que não tem jeito. Tá? Então, utilização de contador decrescente é quando a gente tem ele associado em conjunto com o contador crescente. Porque se ele for utilizado sozinho, a gente pode, ao invés de utilizar ele, utilizar contador crescente, né? Que na nossa cabeça é automático. É mais fácil a gente trabalhar pensando em crescente, né? E pelo menos eu acho. Eu penso assim. Eu interpreto melhor trabalhando só com crescente do que trabalhando só com decrescente. Bom? Trouxe aqui para vocês mais um último exemplo de contador decrescente. Tá? Um sistema de um processo, né? Contagem de elementos num processo. Tem um contador aqui crescente, um contador decrescente. Ele simplesmente faz o controle, né? A gente pode pensar aqui, ó, como os nossos dois sensores ópticos estão aqui, um referente à entrada e outra à saída, de que ele simplesmente está conferindo se nenhuma peça se perdeu naquele caminho, tá? Na realidade, ele está conferindo ali se não teve uma perda de mais de 50 peças, ok? Pode ser muito comum, indústria farmacêutica que lida com comprimidos, né? Muitos comprimidos são contados por sensores mesmo, tá? Ópticos ou indutivos até que não, ópticos. Tá? Professor, mas Oi. aí, se você colocasse dois crescentes, faria o mesmo serviço, não faria? Faria, mas a gente ia precisar de outra coisa aqui, né? Por exemplo, a gente ia precisar de um comparador, Sim. né? A gente consegue colocar um comparador dentro do CLP. E aí você ia comparar o valor de 5.1 DN, como você queria pôr um segundo comparador, um segundo contador ele tem que ter outro endereço, você ia comparar 5.2 DN, né? Aí você compara, se for igual a zero, ó, se eles forem igual, ou seja, a nossa pergunta de um comparador é se é igual. Então ele vai retornar nível 1. Se é igual, ok. O que está entrando está saindo. Agora, se for diferente, ele retorna nível 0. Isso daqui indica que teve alguma perda no processo aí. Tá? Funcionaria perfeitamente, tá, William? Beleza. Assistiram algum jornal hoje? Não. Assisti não, viu? Principal notícia do dia é que Remédio? a Pfizer Injeção. finalizou, a Pfizer com a BioNTech, né? Finalizaram a terceira etapa da vacina para a Covid, com 95% de sucesso de imunização. E para dar notícia, todos os jornais, os 4 jornais que eu assisti hoje, deram a notícia passando imagens semelhantes.
que são os frascos lá da vacina, numa esteira transportadora e um sensorzão de todo tamanho lá, né? Então, assim, eu só queria comentar que se vocês assistirem o Jornal Nacional, com certeza vai passar a mesma imagem. E vocês vão perceber o processo ali na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é um tipo de processo que a gente tem muita automação, porque é um processo que tem que ser extremamente controlado, né? Não pode ter nenhuma variação, tá? Enfim, sobre contador decrescente é isso, beleza? Eu tenho um pouquinho para falar com vocês sobre contadores em cascata, mas eu finalizo essa parte de contadores na segunda-feira, que aí eu mostro os exemplos e apresento o contador em cascata para vocês. Beleza? Ok, Lucas. Sábado a gente não se vê, né? Ô, Lucas, a Janaína, por enquanto, não enviou a aula do sábado ainda não. A gente está sem saber. Deve ser amanhã que ela deve disponibilizar. Deixa eu conferir aqui, que eu acho que no final da tarde eu recebi um e-mail dela. Referente à sexta-feira. Isso. Reginaldo, João e Roberto. Então, sábado a gente não se vê. Então, a gente se vê segunda-feira. Beleza? E segunda a gente volta com acionamentos, não é isso? Também não sei disso, não. Oi, Marcelo. A Janaína não passou isso pra gente ainda, não. Passou, não? Não. Quando que ia voltar, falou que ia passar depois a programação das aulas pra gente, mas por enquanto não saiu nada, não. Ok, então não conta que é segunda-feira, não. Deixa ela passar para vocês, que esse de vocês eu não recebi. Esse complementar eu não recebi ainda, não, tá? Não, tranquilo. Mas o sábado letivo é sexta-feira, tá bom? Se vocês receberem, a gente se encontra segunda-feira. Aliás, a gente se encontra segunda-feira de qualquer forma, né? Então, Professor, turma, até lá. professor, Oi? a prova, a respeito da sua prova, você vai passar revisão, alguma coisa assim? Não entendi, William. A respeito da prova, você vai passar alguma revisão? Você diz de CLP antes da gente fazer a prova? É, Eu tô com 2 ou 3 horários antes da prova reservado para revisão, tá, William? Eu vou finalizar a parte de temporizadores e aí fechou. Não vou passar mais informação para vocês, não, tá? E aí a gente tem, acho que 2 ou 3 aulas para revisão. entendi. Você vai cobrar lógica, essa matéria que você está É explicando? basicamente lógica. A parte teórica foi para a primeira avaliação e agora para a segunda avaliação é a lógica. Beleza. Valeu, professor. Tranquilo, turma? Tranquilo. Então até segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite, professor, com Deus. Tchau, Lucas. Boa noite, cara.